Boa noite, o Tudo em Pauta está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre alimentação. Números divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que mais da metade da população brasileira está obesa. Assuntos como lactose, glúten, dietas e equilíbrio alimentar serão abordados junto ao nosso convidado, o nutricionista Evanildo Souza. Boa noite, Evanildo, obrigado pela presença. Boa noite. Para iniciar o nosso papo, como faz o organismo, qual o processo do organismo para que obtenha esse nível da pessoa se tornar obesa? Então, o nosso organismo, ele utiliza uma quantidade de calorias adequadas durante o dia para fazer as nossas atividades, para o bom funcionamento de todo o organismo. Aquilo que nós consumimos em maior quantidade de calorias, que não é utilizado pelo nosso organismo, ele guarda, porque ele sempre prevê que possamos precisar daquela quantidade de caloria. E esse acúmulo de calorias que não são utilizadas a um longo tempo, por um longo período, vai gerar uma obesidade na pessoa, no indivíduo. Então, esse é o processo que o organismo faz. Se você não faz uma atividade física, se não tem o gasto daquele valor energético que você consumiu durante o dia, ele vai acumulando, tende a acumular, e ao longo do tempo isso pode gerar obesidade. E dados também do Ministério da Saúde diz que para que tantas pessoas estejam obesas no país, vai também pelo consumo da gordura saturada. Você também concorda com esses dados, com essa pesquisa? Sim, sim. Grande parte dos alimentos, principalmente alimentos de origem animal, que tem essa gordura saturada, e principalmente os alimentos industrializados, né, tem uma grande quantidade de gordura saturada. E o consumo em excesso, o consumo constante dessa gordura saturada, também contribui para o aumento, né, da gordura corporal, para causar obesidade. É um dos fatores também que pode levar à obesidade. E, assim, para a informação do pessoal que está assistindo, onde é que existe mais essa gordura saturada? Quais alimentos e tal? Exato, nos alimentos mais de origem animal, como a carne, o leite, e nos alimentos também industrializados, né, o sorvete, os alimentos mais cremosos que têm uma maior quantidade de gordura. Tanto que a gordura é utilizada mais para conferir mais sabor, né, mais maciez nesses alimentos processados. Então, por conta disso, é um atrativo e pode ter esse efeito, né, desse aumento da gordura corporal por conta dessa gordura saturada presente nesses alimentos. E você citou alguns alimentos que são consumidos normalmente no dia a dia. Um calor, a pessoa vai, toma um sorvete. E essa vida mais de comer fora de casa, essa vida de sair de cedo de casa, aí volta só à noite, consome ali, se alimenta, faz suas refeições durante o dia. Você acredita que essas refeições não... Procurando uma coisa mais saudável, um alimento mais saudável, você acredita que isso também é fator para essa população obesa? Sim. Depois da globalização, né, é uma vida, um cotidiano corrida, todo mundo sem tempo para preparar uma alimentação. Então, sempre tudo tem que ser mais prático. E os fast food, entre outros tipos de alimentação mais fácil, alimentação de rua, então é algo que de fato impacta bastante nessa questão da obesidade. Porque o alimento mais industrializado, ele tem uma maior quantidade de gordura, financeiramente é mais barato, é mais fácil o preparo, então vão optar sempre por essa maneira mais fácil de se alimentar. E isso é um dos fatores que contribui diretamente para esse número expressivo, né, da obesidade que temos hoje no atual cenário. Entendi. Você citou o leite há pouco tempo atrás, e aí entrando mais nessa parte da lactose. Hoje também existe uma preocupação das pessoas de perder esse peso, e aí muitos produtos hoje estão sendo lançados sem a lactose, para que busque o corpo perfeito, o corpo ideal. Uma pessoa que não é intolerante, se ela consumir esses produtos sem lactose, vai faltar esse nutriente para ela? Vai ser até melhor para ela? Fica essa dúvida. Então, a lactose, na verdade, ele é um açúcar presente no leite, né? Então, se uma pessoa não é intolerante e faz a opção de não consumir a lactose, nutricionalmente não vai faltar nenhum nutriente para ela, até porque ela vai estar consumindo leite, mas o leite sem a lactose. Todos os nutrientes, as vitaminas que estão no leite vão ser consumidas normalmente. Apenas não vai estar consumindo a lactose com esse intuito para ajudar na diminuição do peso, já que ela é um carboidrato, que é um açúcar, mas assim, questão nutricional não vai estar perdendo nutriente
nessa alimentação sem a lactose, mesmo ela não sendo intolerante. Entendi. A gente aqui no programa, a gente tem um quadro que as pessoas que assistem aos programas já sabem do assunto, elas gravam um vídeo com algumas dúvidas. A gente tem um vídeo da Renata, que é aqui de São Paulo. Vamos acompanhar a dúvida da Renata. Olá, meu nome é Renata, tenho 37 anos, sou advogada, moro em São Paulo, na Vila Formosa. Eu gostaria de saber qual a diferença entre a alergia ao leite e a intolerância à lactose. Bom, o vídeo ele saiu ali gravado na rua, Aham. difícil às vezes gravar, mas a pergunta dela é se existe alguma diferença entre a alergia do leite e a lactose. Sim, embora o agente que pode causar alergia à intolerância seja o leite, mas tem diferenças. A intolerância à lactose. O que vai acontecer? O nosso organismo ele produz uma enzima que se chama lactase. Essa enzima vai degradar a lactose que consumimos. Alguns indivíduos nascem sem essa produção dessa enzima ou com uma produção um pouco deficiente. E quando consome a lactose em grande quantidade, o nosso organismo vai fazer um processo de fermentação, já que é um açúcar, e isso pode levar a um processo de diarreia, alguns outros sintomas desagradáveis para quem está consumindo. No caso do intolerante. No caso do que tem alergia ao leite, na verdade, a alergia ao leite caracteriza por o nosso organismo entender a proteína do leite como um agente invasor, então ele começa a reagir contra aquele agente invasor, porque ele não reconhece. Da mesma forma, os sintomas são bem semelhantes, por isso que tem uma certa confusão em saber se realmente a lactose e a intolerância são semelhantes. Os sintomas são praticamente o mesmo, mas o que desencadeia cada um são diferentes. Ok, a gente vai dar uma pausa nesse papo com o nutricionista Evanildo Souza, mas a gente já volta com o próximo bloco que vamos falar sobre dietas e reeducação alimentar. Voltamos já. Voltamos com o programa Tudo em Pauta. Estamos entrevistando o nutricionista Evanildo Souza sobre alimentação. Neste bloco, abordaremos a questão da redução de peso e das dietas mais conhecidas e a sua funcionalidade. Evanildo, para a gente retornar ao papo aqui, é possível perder peso só mudando a alimentação, sem ir à academia, ou ambas caminham juntas? Então, a mudança do hábito alimentar, juntamente com a atividade física, elas andam de mão dadas, andam juntas. Então, para você ter um efeito desejado, se é perda de peso, se é ganho de massa muscular, alimentação e atividade física são imprescindíveis. Ambas não podem estar separadas, sempre tem uma ligação. Porque se você consome uma quantidade maior de alimentos, você tem que fazer o gasto também dessa alimentação que foi consumida, dessas calorias. E justamente a atividade física vem para isso, para você ir se adequando, para ir queimando essas calorias, né, ao longo da sua atividade física, e com isso possivelmente vai vir perder peso ou aumentar a massa muscular. E entrando nessa questão das academias, existem algumas blogueiras, existem muitas redes sociais hoje em dia que trazem a utilização de suplementação para que perca peso e tal. Como você vê essa utilização da suplementação? Você vê como positiva, negativa? A suplementação, ela sim é um fator positivo para quem quer o ganho de massa muscular ou até mesmo diminuir o peso. Só que tem que ter muito cuidado, tem que ter tem que ter um acompanhamento nutricional de preferência e tem que ser um suplemento de forma individualizada. Esse acompanhamento de forma individualizada com o nutricionista ou com um especialista na área. Além do mais, o suplemento ele não deve substituir a alimentação. Ele é um complemento da alimentação. Ele é algo a mais para a sua alimentação. Então, é muito comum ver pessoas que querem tirar uma refeição para só tomar o suplemento. Então, isso não é válido. O suplemento tem um efeito, mas desde que a alimentação também seja adequada. Então, ele é para complementar essa alimentação. Então, se eu quero almoçar e tenho a opção de comer comida sólida, ou então ir para um suplemento, para um whey protein, ou até para um Herbalife, é melhor que eu opte pela comida e talvez buscando uma orientação profissional, eu utilizo o suplemento.
Sim, até porque os suplementos, você tem os horários, se é pós-atividade física, se é antes da atividade física, se é durante a atividade física. Então, isso não vai interferir na sua alimentação habitual, que você está acostumado, desde que seja uma alimentação equilibrada, que não dá para você suplementar, mas tem uma alimentação também deficiente, né, em nutrientes, então não vai estar fazendo o efeito que deveria fazer. Então, por isso que se tem o suplemento, ele vem para complementar, porque às vezes na dieta que consumimos diariamente, não tem a quantidade suficiente, né, de energia, principalmente para quem faz atividade física. Então, por isso que se entra com a suplementação, com o intuito de complementar aquilo que na alimentação habitual fica deficiente. Sobre essa questão ainda da suplementação, a gente tem outra dúvida da nossa audiência. A gente vai ter agora a dúvida do Bruno, que ele faz atividade física diariamente. Ele é aqui de São Paulo. Vamos acompanhar o vídeo dele. Meu nome é Bruno, tenho 21 anos e eu queria saber quando que eu começo a tomar suplementação. Você conseguiu ouvir? Sim. Então, respondendo o questionamento do Bruno, quando se deve iniciar uma suplementação? Primeiro, deve ser feita uma reeducação alimentar. Né? Sempre não dá para, já começou a fazer atividade física, já ir fazendo a suplementação. Como eu disse antes, você tem que adequar a sua alimentação e justamente o suplemento vem para dar esse suporte àquilo que na alimentação está deficiente. Então, é de suma importância que procure um profissional, que procure orientação para saber quando deve ser iniciada essa suplementação, o quanto deve ser essa suplementação, os horários, a quantidade, qual o melhor suplemento, porque não dá para me generalizar um suplemento que tem um efeito positivo em mim que possa ter o mesmo efeito positivo em você, porque cada organismo tem um metabolismo diferente. Então, por isso que a suplementação deve ser acompanhada. Deve ser de forma individual, de cada paciente a cada paciente. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento. E das dietas? Hoje a gente tem tantas opções de dietas. Tem a da lua, tem a do suco, tem uma também que tem alguma coisa ali do sangue. Você comentou sobre a reeducação alimentar. Se a gente for imaginar um prato hoje popular, um feijão, arroz, uma proteína e uma salada, pensando na reeducação alimentar, se a gente por acaso tirasse ali o arroz, o que poderia ser substituído? Então, costumamos falar que o arroz com feijão é a casadinha perfeita do brasileiro, né? Até porque ambos formam as famosas proteínas de alto valor biológico. Né? Mas se fôssemos substituir o arroz, poderíamos substituir por um grupo dos próprios carboidratos, no caso seriam os tubérculos, como a batata doce, a mandioca, que tem, na verdade, as mesmas quantidades que o arroz tem de nutrientes, de caloria, que poderia estar substituindo nesse caso específico. Então, buscando mais uma substituição do que uma restrição seria? Exatamente. A gente sempre trabalha nesse campo da substituição. Até porque cada indivíduo ele tem uma dieta própria, ele vem de uma cultura que tem uma alimentação própria. Então, eu não posso tirar isso por conta própria, só porque, de certa forma, é o paciente, e vamos retirar isso do paciente. Primeiro, sempre tem que conversar e se adequar qual a melhor alimentação que ele deve ter. Então, sempre a gente busca esse parâmetro de substituição, um alimento menos saudável por um mais saudável, de acordo com a cultura, com o gosto do paciente, até porque não dá para a gente modificar uma dieta que o paciente já está habituado a consumir. Então, sempre tem que verificar essa adequação. Exatamente. Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Quero agradecer a presença do nutricionista Ivanildo Souza, como também toda a nossa equipe que fez o programa hoje ao ar. O programa Tudo em Pauta termina por aqui. Obrigado pela audiência. Boa noite.